Olá, queridos, eu sou César Tavares e eu estou passando aqui para te dar as boas-vindas e declarar: você está em um lugar para amar e ser amado, e o desejo do meu coração é que você tenha uma experiência incrível com Jesus. O nosso culto está começando e o desejo do nosso coração é que Jesus visite a sua casa, a sua família e que esse culto possa abençoar você de uma vez por todas. Você está no canal da IBF Church e aqui nós temos mensagens que podem abençoar a sua vida. Quando este culto terminar, você pode continuar conectado conosco aqui no YouTube, vasculhando o nosso canal e encontrando mensagens que vão edificar a sua vida e a sua casa. Deus te abençoe e um bom culto, que você tenha uma experiência incrível com Jesus. Mais forte, gente, é para Jesus! Oi, mamãe. Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que a sua igreja comunica nas redes sociais. Esse é um tópico muito importante, ainda mais para nós como voluntários, porque quem comunica nas redes sociais da igreja não é só a equipe de mídia, a equipe de creative, não são só os pastores, não são só as nossas artes. Quem comunica nas redes sociais da igreja é você, voluntário. E você não comunica somente na rede da igreja. E aí vem uma reflexão para você nessa tarde de hoje. Antes da gente pensar na rede social da nossa igreja, da nossa comunidade, o que ela está comunicando, se hoje alguém reconhece você, nossa, esse é o voluntário de tal igreja, e ela entra assim na sua rede social, o que a sua rede social está comunicando através da sua igreja? Como será que tem sido o seu comportamento como voluntário através das redes sociais? Já pensou que vergonha você ser reconhecido como um voluntário de tal igreja e a pessoa abrir os seus stories e você está lá com alguma música que não é cristã, uma música secular, fala, nossa, mas o voluntário de tal igreja escuta essa música, nossa, a letra não é muito bonita. Já pensou, a pessoa entra lá nas suas redes sociais, você como voluntário, e ela te encontra com uma roupa que não é modesta, fala, nossa, mas isso não é o voluntário de tal igreja? Aí você pode falar, tá, mas isso não é minha responsabilidade, né? Não é o meu perfil, é meu perfil, eu posso fazer o que eu quiser. A partir do momento que você se torna voluntário, você assume uma missão. Você carrega uma mensagem, que é Jesus, que é servir e que é o nome da igreja que você faz parte. Então, como será que você está cumprindo com essa missão? O que a sua igreja tem comunicado? Porque antes de nós sermos igreja, todos juntos aqui, nós somos igrejas individualmente, o nosso coração, o nosso ministério pessoal. E aqui nós não estamos divididos como igreja, estamos reunidos como uma única igreja. Então, como nós temos nos comunicado? Agora, pensando aqui, num contexto de rede social para a nossa igreja, perfil igreja, nós precisamos entender que toda igreja, ela comunica algo, mesmo quando nós não postamos nada. Por quê? Redes sociais são vitrine. O que nós postamos ou deixamos de postar comunica os nossos valores, as nossas prioridades e principalmente a nossa identidade. Então, abrindo aí a rede social da sua igreja e agora, o que será que tem sido a mensagem que a sua igreja está comunicando com o próximo? Tem algo muito importante que nós devemos pensar quando lembramos que redes sociais são vitrine, que é o ponto de que a internet não aceita improviso. Isso é algo muito importante, porque o improviso, ele revela a falta de preparo. E a internet acaba amplificando isso. Mas o que seria essa falta de preparo? Eu vou postar um conteúdo só por postar. Não vou pensar no impacto que ele pode trazer, não vou desenvolver muito bem o conteúdo ali, não vou filtrar quem está aparecendo naquele conteúdo, vou postar por postar. Na hora, gente, a geração atual é eficaz para identificar quando um conteúdo teve falta de preparo, quando um conteúdo não foi bem pensado e bem feito. Muita gente hoje prioriza engajar com as contas de igreja. Mas, gente, engajamento de verdade é a consequência de algo intencionalmente bem pensado, bem feito.
E não é o nosso verdadeiro objetivo postar como igreja para engajar em algo. O nosso objetivo é comunicar o quê? A mensagem. Um dos nossos pilares como IBF é Jesus é a nossa mensagem. Ponto. Ele é a nossa mensagem em tudo que nós formos fazer. E quando a gente tenta forçar a interação com o público, a conexão com modinhas, né, com trends modinhas, a gente perde a nossa identidade, porque nós estamos forçando algo que não foi preparado, intencionalmente pensado. Mas como seria isso? A gente vê muitos pastores hoje em dia, líderes, voluntários, pessoas, que às vezes acabam se rendendo a fazer trendezinhas de besterol para querer chamar atenção, para querer engajar na conta da igreja ou no vídeo. Mas, poxa, quando você conhece aquela figura, você conhece aquele pastor, aquele líder, você sabe que não é do perfil dele, assim, ser tão descoladão. A gente sabe quando o pastor ele está ali no seu momento de brincar mais, de interagir mais, de ser um pouquinho mais solto. Mas a internet também consegue perceber quando o pastor, ou o líder, ou essa figura que está aparecendo no vídeo, está assumindo um personagem que não faz parte da identidade dele. Ele está fazendo algo forçado. Isso não comunica a verdadeira identidade dele. E isso atrapalha. Por quê? Não é a verdadeira mensagem. Então, o conteúdo precisa ser o quê? Bem pensado, roteirizado e bem planejado. Se vocês pararem para pensar em métricas, em números, quando nós pegamos algumas contas, a gente brinca que aqui na equipe de mídia a conta da Bispa é a que mais dá trabalho para a gente. A gente tenta organizar, ela vai lá e bagunça, ela gosta de postar do jeito dela, com as fotos espontâneas, com o texto dela, ela gosta de aparecer o quê? Vida real, gente, real life. Ela tá ali lavando a louça, do nada ela começa a gravar um story tudo torto, bagunçado, com barulho. E a gente fica assim, meu Deus, Bispa. Ela abre caixinha de pergunta do nada e ela vai lá e troca todas as fotos. Em vez dela postar uma foto que é formato story, ela vai responder a pergunta com uma imagem do Google, ela bota cortado, que não era a imagem própria para o story, e tudo bem. Isso faz parte da identidade dela. E quando a gente vai ver essas métricas, né, do alcance, quando a gente faz um story, muitas vezes, muito técnico, planejado, editadinho, bonitinho, não tem o mesmo alcance do que um story real life da pessoa. E com a igreja também é assim, gente. Às vezes, quando a gente engoma demais a coisa, quer passar, às vezes, uma organização que não faz parte da nossa identidade, o negócio empaca. Agora, quando a gente posta ali, ó, realidade, bastidores, preparação, quando a gente mostra o esforço, gente, a gente atinge o nosso público-alvo ali, ó, como consequência. Por quê? Não foi o nosso real objetivo, mas foi o que a nossa intenção do coração transpareceu para as pessoas. Isso é algo incrível. Tem um dado muito legal, que é a geração Z e a geração Alfa, elas valorizam muito mais a transparência do que a perfeição. Então, olha que dado incrível para a gente tomar como algo para investir. Por quê? O nosso cérebro, ele processa sinais de autenticidade quase que instantaneamente, em milissegundos. E o que isso acontece? Automaticamente, quando a gente para na frente de alguém, a gente começa a analisar a expressão facial dessa pessoa, o tom de voz, a linguagem corporal, e isso é algo muito incrível, que é uma capacidade que o nosso cérebro tem. Automático, quando você olha para alguém. Quer um exemplo disso? Você tem uma pessoa muito próxima, às vezes um cônjuge, um amigo, um irmão. Você está ali, né, chegando, viu aquela pessoa. Você fala, peraí, tá tudo bem? Você está estranho hoje? Nossa, mas você não é assim. O que aconteceu? O seu rosto está diferente, sua voz, você está meio caído. Isso se deve ao nosso sinal de autenticidade que foi registrado pelo nosso cérebro. Por quê? A gente já conhece aquela pessoa, a gente sabe qual é a identidade dela. Quando a gente olha para ela e vê que alguma coisa está errada, a gente fala, opa, ela não é assim. Tem alguma coisa que não está encaixando. E a geração Z e a geração Alfa é assim, ó, especialista em identificar isso. E isso também se deve às postagens, porque a geração Z e Alfa passa ali ao scanner rapidinho e já percebe. Poxa, essa igreja aqui está fazendo um negócio meio forçado, né? Nossa, a gente já tem o quê? Aquele bloqueio por conta dos nossos sinais de autenticidade. E a psicologia da comunicação mostra muito isso, que as emoções autênticas, elas geram mais engajamento do que as técnicas de chamar atenção,
do que muitas vezes a gente fazer videozinhos forçados, né, querendo chamar a atenção das pessoas. E como eu falei para vocês aqui, os adolescentes e os jovens, que hoje são dos maiores comunicadores das redes sociais de igreja, e não só comunicadores como consumidores, eles têm um faro muito aguçado para isso. E quando eles veem alguém tentando ser descolado demais, sem naturalidade, sem verdade, isso já gera desconexão. Então, nós criamos e impulsionamos uma cultura de uma igreja que não consegue se comunicar com a sua geração. Olha só que coisa incrível isso. E isso também, gente, se deve ao contrário. Muitas vezes as redes são tomadas por pessoas muito jovens, por gerações assim que já são muito mais adiantadas, e por a gente ser muito mais prático, muito mais didático, a gente não consegue se comunicar com a geração que veio antes de nós. E a mensagem tem o quê? Uma retenção. A mensagem nunca é completa, porque nós não conseguimos alcançar a todas as pessoas. Então, pontos importantes aí para você lembrar. Quando você pensar em engajamento, o engajamento deve começar com identificação. Quando eu vou criar algo na rede social da minha igreja, algum conteúdo para o meu perfil, eu preciso responder 3 perguntas muito importantes dentro de mim. Eu vou analisar o conteúdo, vou falar, beleza, peraí. Esse conteúdo que eu vou colocar agora, ele me representa? Esse conteúdo aqui, ele se comunica com dores, com necessidades, com vazios? E terceiro ponto, essa aqui é a verdadeira linguagem da minha fé? Eu estou me comunicando com a minha fé através desse conteúdo que eu estou postando agora? Ou será que está infringindo algum princípio? Será que eu acabei perdendo um pouco da sensibilidade? Então, muito cuidado com a perca da mensagem. Às vezes a gente quer deixar se levar muito pelas tendências, pelo momento, pelo engajamento forçado em querer chamar atenção nas redes sociais, o que é normal. Esse é o senso do ser humano, buscar preenchimento por algo que, na maioria das vezes, não é Jesus, não é oração, não é o evangelho. É o eu, é si mesmo. Então, cuidado com a perca da mensagem, porque hoje nós temos muitas redes sociais que chamam a atenção, mas não comunicam Cristo, não comunicam a mensagem, a identidade da igreja, a identidade, a relevância do pastor. Então, a forma nunca deve apagar o nosso conteúdo. Então, quando você for ali seguir uma trend, vou gravar uma trendzinha, nossa, essa aqui é legal. 2 pontos importantes para você pensar. Beleza, quero fazer essa trend aqui. Ah, mas ela tem uma dancinha, tem uma música agitada. Será que isso aqui vai comunicar com a minha igreja? Será que eu vou comunicar com o meu público, com os meus voluntários, com esse vídeo aqui? Segundo ponto, será que esse vídeo aqui vai reforçar a nossa missão como igreja? Os nossos pilares? Ou será que esse conteúdo aqui vai apenas entreter? Eu não vou falar que a gente é contra videozinhos de dancinhas, porque a gente também faz. Pouquinho, mas a gente faz também. Porque tem a dose certa, tem o momento certo e tem a intenção certa da mensagem. Então, não é no intuito de o quê? Entreter. Nós estamos passando uma mensagem. Isso é algo muito importante que nós devemos entender. Então, não force algo que não represente a essência da liderança. Quando você vai criar um conteúdo, pense na essência. A essência é algo importante. Não force uma pessoa, um personagem a querer ser além do que é a identidade dele apenas para entreter ou querer engajar alguém. A gente tem que aprender, né, como mídia, como ministério, como voluntários, a respeitar o limite de cada pessoa. Como eu falei para vocês, da nossa métrica da conta da bispa. Ela não é a pessoa que a gente vai parar para gravar um vídeo bonitinho, enquadrado, um conteúdo microfonado. Ela é essa pessoa que às vezes está em casa, pega o celular dela, coloca em cima da mesa e começa a falar, e esse vídeo dela viraliza. Por quê? Não foi com a intenção de engajar, foi com a intenção da mensagem que ela recebeu no momento. E tudo bem por isso, né? Nós temos que respeitar as figuras que nós temos de cada pessoa. Então, como mídia e os midianitas espalhados, não forcem conteúdo que não tem a ver com a essência do seu líder. É como se eu pegasse um AP, um homem sério, culto, entendeu? Quietinho, que não ri alto, ri baixo, para gravar um videozinho dançando. Gente, não combina com ele. Não faz parte da essência dele. Mas com certeza ia viralizar. Ia muito, gente. Duvido que o povo não queria ver o AP engomadinho dançando nas redes sociais da igreja. O vídeo ia explodir, não tenho dúvidas. Mas essa não é a essência dele. Então a gente não força apenas para engajar e querer trazer pessoas para a nossa conta. A gente aprende a comunicar com o público dele
da maneira dele, com a essência dele e do jeitinho dele. Então, ponto importante para você lembrar, o engajamento não pode ser forçado. Não force o seu pastor a ser o que ele não é. Mas também, pastores, não limitem a mídia de vocês, de impulsionarem vocês para poder se desenvolver. Às vezes esse não é o seu ponto forte. Mas a comunicação precisa de uma equipe. E só a equipe tem vezes que não vai comunicar diretamente com os membros, com a igreja. Tem coisas que estão nas mãos das figuras espirituais da igreja. Tem mensagens que não vai ter o mesmo efeito eu falando ou o apóstolo e a bispa falando, entendeu? Porque tem coisas que está na mão deles. E a gente precisa aprender a ter a sensibilidade para compartilhar esses momentos. Olha, P, a gente vai ter agora o tema anual da igreja. Eu comunicar o tema anual da igreja não vai ter o mesmo impacto do que quem teve a visão do tema anual da igreja comunicar o que aconteceu, o que o Senhor revelou, o que ele sentiu, qual que é a intenção dele com a mensagem. Porque nada melhor do que quem teve a visão para compartilhar, não é mesmo? Então a gente tem que ser sensíveis a esse ponto. Porque não é só sobre fazer as pessoas rirem, se divertirem, se entreterem com a nossa conta. É sobre a gente gerar valor. Porque o engajamento verdadeiro, ele vem da identificação e não do apelo barato de me notem, olha minha conta, me sigam, compartilha, curta, comenta o meu vídeo. Isso não faz parte do engajamento com propósito. Então, você quer usar humor nas suas redes sociais? Use, mas coloque propósito. Use humor, às vezes, para colocar o quê? Os bastidores da igreja, os bastidores de algo, né? Não force algo que não represente a essência da sua liderança. E como que nós podemos identificar tudo isso? Formando uma equipe que tenha a visão certa. Formando uma equipe que tenha a visão e a criatividade. Porque, gente, não dá para carregar tudo sozinho, não dá para criar tudo sozinho. A comunicação precisa de um time muito eficaz. E quando a gente fala que precisa de um time, a gente não está falando de uma equipe, gente, de 1000 pessoas, de 1000 talentos reunidos, de 15, de 20, de 30 pessoas trabalhando por uma única coisa. A gente só precisa de uma equipe que tenha o quê? Clareza, responsabilidade, organização, criatividade e visão do propósito espiritual da comunicação. E aí a gente tem uma frasezinha aqui muito importante, ó. Comunicação eficaz não é sobre ter alguém postando, só postando. É sobre a gente ter um time que entende o que ele está comunicando. A partir do momento que nós temos isso, esse propósito estabelecido, às vezes, na vida de uma pessoa só, ou 2 pessoas só, a sua equipe vai ser eficaz como um exército, assim, ó, de 40, 50 pessoas numa única comunicação. E como que nós comunicamos da maneira correta? Tem alguns pontos muito importantes que nós precisamos frisar e guardar quando pensamos em comunicação. Ponto número 1, a edição precisa ser eficaz. Mas como assim a edição precisa ser eficaz? A edição, gente, ela é a ponte que nós temos entre a mensagem que nós recebemos, que nós queremos passar, e a atenção de quem nós queremos que receba essa mensagem. Aqui nesse meio termo nós temos a edição, que é o quê? O que vai ser entregue como a pauta da mensagem. E na internet, gente, o visual fala muito antes do conteúdo. A pessoa se alimenta primeiro da mensagem visualmente que ela está vendo. Opa, nossa, olha essa foto. Aí ela para perceber o que está passando ali. Ela vê a frase, nossa, olha aquele cenário do fundo, o que está falando essa frase? Ela se alimenta primeiro o quê? Do visual e depois do conteúdo. Então, é importante a gente pensar que o quê? A nossa edição precisa ser eficaz em tudo que nós formos fazer. Porque uma edição ruim pode apagar o valor da mensagem. Às vezes, o conteúdo que você colocou ali, ó, é muito bom. É uma frase assim, ó, que o Espírito Santo queimou no seu coração. Mas porque, às vezes, você não transpareceu a mensagem de modo bonito, claro, limpo, sem estar poluído, você não conseguiu atingir o seu público. Por quê? O real valor da mensagem foi apagado, porque a edição não estava boa. Porque não foi pensado ou colocado de modo correto. E isso conta muito hoje em dia. Então, a gente não está falando aqui, ó, de algo que precisa ser nível cinema, nível profissional. Vocês vão ver aí, ó. Os meus slides, gente, eu nem me preocupei em fazer assim, ó, coisa elaborada, não sei o que, bonita. Gente, eu fiz o básico. Por quê? Não importa o layout que tá, o design que tá. O que importa é a mensagem que eu quero trazer. Então, ao mesmo tempo, eu estou comunicando o que eu quero,
Mas eu também estou focada no quê? Na mensagem, não impressionar vocês com um slide bonito, totalmente tecnológico e técnico que a mídia é capaz de fazer. Então, não precisa ser profissional nível cinema. Precisa ser o quê? Uma imagem clara, limpa, bonita, atrativa, né? Eficiente, que carregue o quê? A sua identidade como igreja, a sua identidade como pastor, tendo equilíbrio ali entre a criatividade e a reverência, né, aos princípios que a gente carrega. Pensando nisso, temos pontos importantes para poder acatar. Você precisa que a sua igreja tenha um guia de cores. Como funciona? Gente, a gente definir a paleta para a nossa identidade visual faz toda a diferença. Não sei se vocês já repararam, mas a paleta da IBF, ela é o quê? Ela é verde, preta, branca e bege. Essa é a paleta da IBF. Então, tudo que nós vamos comunicar com a conta da IBF, com o nome IBF, nós comunicamos nessas cores. Ah, mas beleza, aí vocês têm as séries de quarta-feira. Cada série nós trabalhamos uma cor. Cada cor tem um significado por trás. Nós agora estamos com a nossa série família, toda quarta-feira. Então, tudo que vai identificar a série família, vocês vão ver que está no azul, em tons de azul. Os telões, as cenas, as artes estão em azul, os carrosséis estão em azul. Por quê? É uma cor tranquila, calma, serena. E quando pensamos em família, pensamos nessas características. Então, quando nós vamos comunicar, nós temos o quê? Intencionalidade. Nós temos as cores divididas. Quando nós vamos comunicar com a rede de mulheres, as nossas cores são rosé, branco, azul Tiffany, bem clarinho, são cores que são menos vibrantes e mais acinzentadas. Por quê? Não somos agressivos, né, naquilo que estamos querendo transmitir. Então, é muito importante você definir isso para a sua identidade. Paleta de cores, guia de fontes, isso é algo muito incrível, que faz muita diferença para vocês. Então, o quê? Define um logo, define um estilo, e tudo isso vai compor a sua identidade visual. Não coloque assim, figuras muito grandes, né? A gente tem muitas pessoas hoje em dia que estão acostumadas a colocar o quê? Vai pôr um adesivinho, coloca gigante, a escrita gigante. Poxa, vamos pensar com carinho, colocar algo mais minimalista, que não seja tão agressivo, que comunique com clareza aquilo que eu quero transmitir. Segundo ponto importante, quando nós pensamos isso, o conteúdo precisa ser relevante. Como assim o conteúdo precisa ser relevante? Postar por postar é só ruído. Só ruído na conta. A gente está enchendo uma conta ali, de post, de carrossel, de publicação. Mas quando nós postamos com propósito, nós estamos fazendo o quê? Evangelizando. Evangelizando a cada post. Então não é só um post. É uma palavra que foi ministrada. É uma palavra ali que está posta para alguém alcançar. É uma palavra ali que está pronta para alguém que às vezes abriu rede social naquele dia tão... Ela se deparou com a nossa conta e falou, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir. Então é o quê? Post com intencionalidade e propósito não é só post. É palavra, é cura, é resposta e é cumprimento de propósito. Por quê? O engajamento não é forçado. A nossa mensagem é definida. E automaticamente, quando você tem a mensagem definida, você tem o seu engajamento como consequência. Nós temos uma geração muito bitolada em views, likes, em muito conteúdo, em surra de informações, mas a gente não tem uma geração que busca se alimentar da mensagem. Então, essa é a nossa missão para criarmos estratégias para conseguir nos comunicar com essas pessoas. Então, a relevância, ela não é modinha. A relevância é comunicação com que a sua comunidade está vivendo. Então, o que nós estamos vivendo como igreja? Poxa, estamos passando por uma imersão aqui muito incrível. Paixão é nosso combustível. Então, o que nós queremos comunicar? A paixão, a importância de servir. Nós queremos comunicar que, independente de se nós nos cansarmos, se nós nos desanimarmos, a gente tem a paixão dentro de nós. E essa paixão nos lembra do porquê começamos, do porquê continuamos e do porquê fazemos. E do porquê nós levantamos todos os dias. Então, percebe? Intenção na comunicação. Então, quando você for postar um conteúdo na sua conta pessoal, até mesmo na sua conta pessoal como pastor, algum conteúdo para a sua igreja, pense nessas 3 coisas que eu falei. E pense, o que Deus quer dizer às vezes para alguém que está cansado? Será que hoje esse é o dia? Você olha ali e pensa, como que eu posso ajudar alguém a entender a sua fé hoje?
Porque a fé, ela não vai estar ali, ó, num bom patamar todos os dias. Tem vezes que a gente se encontra o quê? Balançando. E quando a gente entra nas redes sociais, a gente só vê o quê? Notícia ruim. A gente só vê o quê? Ai, dancinha besta. A gente só vê o quê? Conteúdo fútil. Poxa, vai diminuindo ainda mais, vai nos distanciando ainda mais. De repente, chega o conteúdo da sua igreja. Meu Deus, por que eu estou assim? É verdade, é por isso, é por vidas. O evangelho nem sempre é estar aqui, ó, no topo, no auge, pulando. Às vezes é passar por dias ruins. Então, a nossa mídia comunica o quê? A resposta para quando chega esses dias ruins, esses sentimentos ruins. Então, que nós possamos ter intencionalidade na nossa missão. Será que esse post vai ajudar alguém a tomar uma decisão sábia? Cada conteúdo nosso deve responder pelo menos 3 perguntas. Ele edifica? Ele explica? Ele evangeliza? Se não responde nenhum desses tópicos, é um ruído. Não vale a pena você postar. Terceiro ponto, a mensagem da igreja precisa ser evidente nos posts. Vocês podem olhar que a maioria das nossas legendas a gente comunica o slogan da nossa igreja, que é o quê? Um lugar para amar e ser amado. Independente do que a gente viveu, independente do que a gente está falando, não se esqueça, vocês têm um lugar para amar e ser amado. Nós somos um lugar para amar e ser amado. E é assim que a gente se comunica. Porque o feed da igreja ele também não é só apenas uma agenda. Ó, vai ter culto, vamos postar arte no feed. Ó, teve o culto da série Família, vamos postar só, gente, aprendemos isso e isso na série Família. A nossa rede social ela é um testemunho público. E quando nós pensamos nesse contexto, nós chegamos num ponto extremamente importante para os dias atuais. Pensando que as nossas redes sociais como igreja é um testemunho público. Gente, não automatize o que é humanizado. Mas como assim não automatize o que é humanizado? O que tem de gente distorcendo o uso da IA em redes sociais de igreja é absurdo. Gente, eu não sou contra a IA, tá? A IA nos ajuda e muito. Só que como igreja nós temos uns pontos muito importantes para acender o alerta com o uso da IA. A IA, ela pode ser uma ferramenta para a gente cumprir o nosso propósito. Mas ela não deve ser um atalho para a gente negligenciar o que a gente precisa de fato fazer. O que a gente precisa de fato se expor. Ela é uma ferramenta, ela não é um ministério. Ah, mas a minha IA responde até bom dia, como nós vamos cumprir a nossa missão hoje? Que a IA, gente, ela se comunica da maneira que você quer. Ela se adapta ao seu perfil, ao seu jeito de fala, às suas gírias. Ela se adapta à sua rotina. Ela se adapta falando até o nome da sua igreja, de tudo. Olá, bom dia, pastor Bruno da IBF Peruíbe. Como nós vamos servir hoje? Gente, ela é assim, ela vem o quê? Do nosso jeitinho, distorcendo aquilo que é humanizado. Só que é o quê? Ainda assim, é uma máquina. Então, eu coloquei alguns pontos para vocês aqui. O que pode ser automatizado com a IA? Pode colocar aí, meninos. O que nós podemos usar como IA ali, os benefícios. Benefício número 1. Gente, a IA é ótima para a gente gerar legenda para post. Mas também não é mandar ela criar tudo. É você colocar o quê? Olha, hoje o pastor pregou sobre isso, isso e isso. Me ajude a gerar uma legenda que transmita essa mensagem? Você já colocou os pontos principais que você recebeu da pregação. A IA pode te ajudar a gerar uma legenda boa. Uma legenda que vai te ajudar a se comunicar com eficácia. Segundo ponto, a IA é perfeita para a gente corrigir texto. Hoje, com esse mundo muito automático, a gente acaba desaprendendo um pouco do português, das vírgulas, das pontuações, das abreviações, né? Hoje a gente abrevia muito as coisas. E isso, quando nós vamos postar, tem um impacto muito grande. Então, o que a IA pode fazer? Ela nos ajuda a corrigir textos, né? É muito importante, o pessoal ainda zoa. Poxa, hoje em dia tem tracinho, sinal que foi feito pela IA. Por quê? A gente desaprendeu a usar as pontuações de modo correto. Não é porque tem o tracinho que foi feito pela IA. Às vezes tem o tracinho porque foi pontuado da maneira correta. E é muito importante nós termos esse aprendizado como consciência. Terceiro ponto. Gente, a IA é muito boa para trazer sugestão de tema. Às vezes você está naquele dia que está com bloqueio criativo, você quer comunicar algo, mas você não sabe como. Joga para a IA. A IA é muito boa, ela vai te ajudar a te dar temas. Nem sempre os temas vão ser pontuais como você quer, mas você tendo ali uma referência, poxa, ela pensou nisso, se eu colocar assim vai ficar melhor. Então a IA pode te ajudar nisso, no bloqueio criativo. 4.
Sugestão de roteiros. Às vezes você precisa criar um vídeo, você já definiu a mensagem que você quer, o público que você quer, mas você não está conseguindo desenvolver muito bem. Às vezes você quer gravar um devocional, alguma coisa. Poxa, a IA pode te ajudar nisso, né? Trazendo sugestão de roteiro. E a sugestão de roteiro aqui é em descrever cenas. Às vezes você quer comunicar, a paixão é o nosso combustível, mas que cena será que se encaixa, que demonstra que a paixão é o nosso combustível? Poxa, joga para a IA, ela vai te ajudar ali, olha, uma pessoa fazendo isso pode te ajudar a comunicar. Top! Foi um benefício da inteligência artificial aí para você. Quinto ponto, ela pode te ajudar com organização de cronogramas. A IA é muito boa para a galera que é desorganizada. Você quer, a IA me ajude a organizar isso para o meu dia. Ela te ajuda ali a organizar por tópicos, às vezes te ajuda a organizar ali alguma palestra, algo do tipo. Isso é bom, isso é eficaz, é ferramenta disponível que vai agregar no que você já criou, não ela fazer para você. E o último ponto, número 6, é transformar formatos. Às vezes você está com uma imagem ali com um formato que não está certo, joga para a IA, ela te ajuda a ajustar ali no formato que você precisa. Todos esses são benefícios que a IA nos traz e que compensa a gente usar. Agora a gente tem os malefícios, para a gente caminhar para o final. Os malefícios da IA. Isso não deve ser IA. Número 1, testemunhos. Vou colocar o bonequinho falando, animando, contando testemunho, a história de alguém, algo que aconteceu. Não tem o mesmo impacto da mensagem. Já acabou ali. O testemunho não foi pelo bonequinho. O testemunho tem o quê? Emoção da pessoa, conexão. Humanizado. Lembre-se, não é uma máquina para você criar um boneco. Próximo, interações. Às vezes você quer interagir com o público, você vai lá e cria um videozinho totalmente robótico ali. Aí você pode falar, poxa, beleza, tudo bem, você está falando isso aqui, mas hoje, quando o culto foi começar, estava passando uma animação que estava interagindo com o público, falando que o culto ia começar. Existe uma diferença em vídeos de inteligência artificial e animações. O que a gente transmitiu para vocês foi uma animação. Mas não foi uma animação com uma realidade distorcida que a gente queria criar, de um mundo que não existe. Nós pegamos momentos reais que aconteceram, transformamos em animação e eternizamos isso. A gente queria comunicar o quê? A mensagem. O abraço que estava lá realmente aconteceu. O boneco que estava lá realmente aconteceu. Alguns membros até se identificaram no vídeo. Poxa, foi algo que aconteceu que a gente fez o quê? Transformou numa animação para poder transmitir a mensagem de modo mais eficaz, mais impactante. Por quê? Nós percebemos que, com vídeos humanizados, quando se trata dessa parte, a igreja não presta atenção com o que nós estamos querendo comunicar. É muito chato você ficar olhando para o telão e ver uma pessoa falando, gente, o nosso culto já vai começar, por favor, não joga o papel no chão. Fala lá, o irmão já está com preguiça de limpar. Agora, coloca uma animação dos voluntários da igreja passando. Poxa, quando a gente estreou esse vídeo na nossa igreja, todo mundo prestou atenção na abertura do culto. Todo mundo ficou comentando e gravou a mensagem. Teve gente que já saiu, quando rodou pela segunda vez, já saiu imitando o que o boneco estava falando. Então, poxa, intencionalmente, a gente colocou, teve identificação, porque, nossa, foi o dia que aquela voluntária me abraçou, tá ali. Meu Deus, tá falando para eu não posso sair sem um abraço. Então, olha, aquela voluntária me abraçou naquele dia, se tornou animação e eu gravei, eu não posso sair da igreja sem um abraço. Entenderam? Quando a gente tem intencionalidade, não tem problema em usar. Próximo ponto, ministrações. Às vezes quer colocar uma ministração ali, um vídeo de ministração totalmente iasado, né? Gente, não rola, não é legal, não comunica. E o quarto ponto e o mais polêmico, agenda da igreja. Isso é algo que mais acontece. Eu já fui muito indagada, poxa, Teté, vamos fazer o avisos da semana com os personagens bíblicos. Gente, a Teté é contra. Eu sou contra a agenda da igreja com o uso de IA. Por quê? A IA, gente, pode escrever um texto bonito, mas só o Espírito Santo gera o quê? Arrependimento e encorajamento. Não tem problema em usar a IA. O problema é a gente usar demais a ponto de perder a sensibilidade humana. Quando a gente está passando ali um post, o aviso da igreja, a agenda da igreja, com os personagens bíblicos, a comunicação já foi rompida. Por quê? A galera acha graça, acha lindo, acha super divertido, descolado. Moisés falando gíria no meio do mar. Galera, nós estamos aqui, daqui a pouco vai começar o culto. Vem, tal coisa, deixa eu ir porque Faraó está vindo ali. Poxa, você está banalizando a mensagem, gente. A palavra é muito preciosa. Então, existem limites para o uso de tudo isso. De acordo com a psicologia humanista,
Todos nós temos a necessidade básica de o quê? De sermos reconhecidos e acolhidos e compreendidos. Quando nós entregamos para a nossa igreja um conteúdo, um alimento, impessoal ou genérico demais, ela não corresponde aos desejos de quê? De conexão emocional. E o cérebro simplesmente ignora e o torna esse conteúdo o quê? Irrelevante. Beleza, me diverti no momento ali com a agenda da igreja. Mas qual evento que vai ter mesmo? Poxa, eu não captei a mensagem. Por quê? Eu só notei que Davi estava lá, ó, cafunda, balançando e jogando ali. De repente entrou Moisés no meio do mar falando com a gente. Eu decorei o que aconteceu, mas não recebi a mensagem. Por quê? Foi um conteúdo para me entreter ali. Então, o post frio, ele passa despercebido. E o uso de IA com personagens bíblicos, gente, não é legal. Não é legal. É bonitinho, entrete, mas, gente, não é legal. A gente tem falas, gestos, entonações que nunca aconteceram. Ai, tudo bem, mas não precisa levar tudo ali ao pé da risca, né? Todo mundo sabe que é uma brincadeira, que não é essa a intenção. Mas, gente, isso gera falsas interpretações da Bíblia para a nossa geração atual. Se a gente tem na igreja um jovem adolescente que acabou de chegar, uma criança, ela senta lá no primeiro culto e vê na agenda da igreja a imagem de Davi. Meu Deus, aquele que derrotou o leão. Meu Deus, que matou um urso, que venceu o gigante. Falando gíria como youtuber ali, para comunicar a agenda da igreja. Falando como um jovem descolado. Se isso se fixa na mente da criança, como que ela vai receber na salinha de fato a mensagem desse personagem? Como que ela vai se conectar de fato com a história de Davi, se ela viu que Davi, na verdade, no telão da igreja era alguém todo descolado, né? Moisés falava gíria e tudo. Então, percebe que a gente tem um conflito aqui? Então, gente, isso é muito importante, porque o uso exagerado desses vídeos robóticos, que distorcem a mensagem, leva as pessoas a verem a Bíblia como uma ficção. Nossa, mas a gente já conhece a mensagem. A gente infantiliza a nossa fé por conta disso. A gente perde o impacto da mensagem, por quê? A gente automatizou o que deve ser humanizado. A agenda da igreja tem muito mais eficácia quando a gente vê alguém que já conhece falando. Você automaticamente repete o bordão, né? Aqui todo mundo conhece. Fala, galera, tudo bem? Está começando mais um aviso da semana. Roda a vinheta. É o momento que todo mundo participa, que a igreja se conecta. A partir do momento que nós robotizamos isso, nós perdemos a conexão. Lembra do senso de pertencimento que nós temos no nosso cérebro? Que por milissegundos ele se ativa, fala, opa, isso aqui não é autêntico, então não é importante, não é relevante. Não é algo que eu preciso acatar. Então, gente, isso cria pra gente um tipo de conteúdo plástico, que é visualmente chamativo e emocionalmente vazio. E essa não é a mensagem da nossa igreja, essa não é a nossa mensagem. Então, guardem isso no coração de vocês. Próximo slide aí, que eu falei para vocês, conteúdos genéricos são fáceis de produzir, mas não criam vínculos. Então, ó, pense nisso antes de produzir algum conteúdo. Será que está genérico demais? Será que eu vou conseguir me vincular, me conectar com a minha igreja através disso? Próximo. Aí, ó, um ponto muito importante. A criatividade nos torna expressivos, mas é a identidade em Cristo que nos torna relevantes. Então, a gente pode ter muita técnica, ser muito bom, ser a pessoa mais criativa do mundo para querer nos conectar assim, ó, com o vídeo mais profissional que existe. Mas se esse vídeo não tiver a identidade do que nós queremos transmitir, ele não vai ser um vídeo relevante. Você teve o maior trabalho para editar, para produzir, para pensar, mas ele é um vídeo que não vai ter retorno, não vai ter visualização. Por quê? Começou pela intenção do seu coração. Quando a gente posta com intencionalidade, gente, o engajamento, a visualização, a curtida e o compartilhamento é consequência daquilo que não é a nossa prioridade. Priorizou isso, seu conteúdo vai empacar. Certeza. Próximo. Então, ó, a igreja relevante, ela não é a maior igreja. Ela não é a mais atual. A igreja relevante de verdade é aquela que comunica com propósito, sem perder a sua identidade em Cristo, que é o quê? A nossa mensagem. Então, a sua igreja será relevante quando ela estiver, de fato, comunicando a Cristo, independente do que você for fazer. Ela vai ser relevante quando ela comunicar a Cristo. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. As tendências passam, mas a palavra permanece.
e é a palavra que dá poder à nossa comunicação. De nada adianta técnica, pessoas profissionais, muito dinheiro investido em equipamentos, em pessoas, a gente pagar para produzir conteúdo, se a gente não quer comunicar o quê? A mensagem. De nada adianta a gente impulsionar a nossa técnica, a nossa relevância, a nossa imagem, o nosso enquadramento bonito, né? Nosso cabelo ali da melhor maneira, se a gente não impulsiona a palavra. A palavra vai na frente. A gente é a ferramenta que vai ser usada e exposta através do quê? Da palavra, não da nossa capacidade. Vai criar um conteúdo? Não deposite o conteúdo na sua capacidade, porque esse conteúdo vai falhar. Vai criar um conteúdo? Deposite ele na mensagem, na palavra, que você vai ter certeza que esse conteúdo vai impactar vidas. Esse conteúdo vai ser resposta, cura e vai carregar propósito. Amém? Essa foi a minha contribuição para vocês. E eu gostaria que vocês se reunissem agora em pequenos grupos para a gente fazer rapidamente o nosso momento de maturação sobre esse tema. E aí vocês pensassem e discutissem aí. Vocês podem se colocar de pé. E aí você vai pensar, será que o nosso conteúdo tem refletido quem a gente é? Será que nós temos nos comunicado de modo eficaz? Será que a minha conta pessoal tem transmitido a mensagem de verdade? Aí já pensa aí, o que eu posso fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para melhorar? Amém, gente? Vamos voltando aqui, que eu tenho um ponto muito importante para a gente finalizar com eficácia. Então, bora lá, vamos retornando, e aí vocês gravam essa parte aí para vocês continuarem desenvolvendo. Eu gostaria da atenção de vocês agora, para a gente ver algo muito legal, que é resultado, gente, de uma equipe o quê? Alinhada, com propósito, clareza, visão e organização. Quando nós temos tudo isso definido, nós não precisamos de uma equipe de 37, 57, 150 pessoas. Com unicamente 2 pessoas, nós temos resultado intencional. Então, vamos ver um pouquinho do que aconteceu até esse exato momento? Roda aí, galera! Mas ainda existe uma geração que queima por Jesus. O quarto homem está comigo. Aqui essa batalha 7 vezes mais. Estamos prontos. Porque fogo